Ei, Chaves, vem cá. Vem cá. Pode me explicar como é que começou tudo isso? Sabia que a Chiquinha se assustou quando viu a lagartixa que eu tinha matado. A Chiquinha pôs a mão na lagartixa? Sim. Até eu teria desmaiado. Então toma cuidado, porque eu pus a lagartixa junto com os prendedores. Ah, tá ela aí, ó. Mamãe! Chaves! Ela morreu! Dona Florinda! Dona Florinda! Mais uma!